De cabanas dobráveis a caixões confortáveis, o movimento das casas pequenas permitiu que artistas e arquitetos criassem lares que economizam espaço, economizam dinheiro e provam que você não precisa de muitos metros quadrados para viver uma vida de luxo. Então hoje vamos conferir algumas dessas propriedades inacreditáveis, conhecendo chalés em camas de caminhão, cabanas camufladas e casas de contos de fadas, enquanto exploramos casas pequenas que são tão acolhedoras que você vai querer viver nelas. Vida grega. Viver ao ar livre sempre me atraiu, mas eu não sou fã de acampamentos, e a ideia de me enfiar num saco de dormir e lutar contra mosquitos todas as noites soa bastante desanimadora. No entanto, o arquiteto italiano Renzo Piano tem uma solução, porque ele foi de projetar o edifício mais alto de Londres, The Shard, para construir uma casa pequena de 7,5 metros quadrados, projetada especificamente para ser usada fora da rede elétrica. Diogene é nomeada em homenagem ao filósofo grego antigo Diógenes, que abandonou todos os bens materiais para viver em um grande jarro de cerâmica. Avançando para 2013, Renzo tentou imitar isso, criando o lugar perfeito para abandonar a rotina de 9 a 5, se refugiando na natureza e se aproximando do mundo natural. O telhado é equipado com painéis solares que fornecem energia suficiente para luzes, um fogão elétrico e uma geladeira. Além disso, a casa possui recursos sustentáveis, como um banheiro compostável e tanques sob a casa que coletam e filtram a água da chuva, antes de bombeá-la para a cozinha e o banheiro. Isso torna a casa totalmente autossustentável, e seus móveis dobráveis incluem uma mesa, uma cadeira e um sofá-cama. Mas toda a estrutura pesa apenas 1,3 toneladas, o que permite que seja transportada para qualquer lugar na caçamba de um grande caminhão. Assim, é possível que você pegue sua casa como uma concha de caracol e a leve para o deserto, deixando a civilização como o bom e velho Diógenes. Se o pote de cerâmica dele tivesse encanamento, é claro. Magia do espelho. Às vezes, quando leio as notícias ou vejo um comentário muito maldoso, eu só quero fugir da sociedade e desaparecer. Então, eu fico feliz em anunciar que talvez tenha finalmente encontrado a melhor forma de me esconder do mundo real, com a Casa do Espelho OOD. A OOD é uma empresa estoniana, especializada em casas pequenas com espelhos, que são quase invisíveis à distância. Foi criada pelos irmãos Jack e Andreas Stick, que queriam criar abrigos que pudessem ser montados na natureza, sem afetar a paisagem ao redor. Assim, suas casas com estrutura de aço têm fachadas de vidro espelhado em 3 das paredes, fazendo a estrutura se misturar com o espaço ao seu redor. Existem vários modelos e 2 dos menores incluem a casa Signature e a casa Glamping. Ambas possuem aquecimento embutido no piso e excelente isolamento, o que significa que se mantêm aquecidas em climas frios. Além disso, o vidro espelhado reflete o sol e impede 97% de seus raios UV, o que mantém o interior fresco e em condições quentes também. Isso significa que as casas OOD sempre terão uma temperatura confortável, permitindo que você as use para viver no Ártico ou no deserto. Por dentro, a casa Signature tem pouco menos de 21 metros quadrados, com espaço suficiente para um pequeno kitnet, banheiro e uma cama de casal. Além disso, toda a estrutura pesa 7,5 toneladas, então pode ser transportada na caçamba de um grande caminhão. A casa custa $80 mil, mas se isso for muito caro, a casa Glamping é uma alternativa mais barata, custando apenas $24.500. Ela é muito menor, com apenas 9 metros quadrados, mas pesa apenas 3 toneladas, podendo ser rebocada por caminhonetes maiores. Apesar do seu tamanho reduzido, ainda tem espaço para uma área de estar comunitária, uma varanda e uma cama queen size, resultando em uma estadia bastante confortável. Agora, com toda a sinceridade, ela não possui facilidades de cozinha ou banheiro, então é mais adequada para viagens curtas de acampamento do que para viver permanentemente. Mas se você quer uma cabana quase invisível para se esconder por uns dias, é só sobreviver fazendo xixi no mato e assando marshmallows na varanda. Pequena Toronto. As casas pequenas são frequentemente vistas como uma moda moderna para descolados, mas a casinha de Toronto é um protótipo pioneiro construído em 1912. Essa casa foi idealizada por um empreiteiro chamado Arthur Whedon, quando ele percebeu um pequeno espaço entre 2 casas que estava sendo usado como passagem para carros. Arthur viu potencial e decidiu comprar o terreno e usá-lo para construir uma casa de apenas 2 metros de largura e 14 metros de profundidade. Whedon construiu pessoalmente a propriedade, e o design final incluía um quarto, uma cozinha, uma sala de estar e até um pequeno jardim. Ele aproveitou o espaço nas salas, fazendo com que a cama, as mesas e as cadeiras fossem dobráveis, com armários embutidos nas paredes. Viver ali pode parecer apertado, mas Whedon claramente gostou, já que ficou lá por 20 anos com sua esposa,
e só a vendeu alguns anos depois que ela faleceu, no final dos anos 1930. De lá para cá, a casa passou por vários proprietários até 2007, quando foi renovada e vendida mais uma vez por quase 180 mil dólares. Isso parece bem caro para uma casa de 28 metros quadrados, mas, para ser justo, um apartamento apertado e mofado no centro de Toronto com tamanho semelhante seria muito mais caro que a casa aconchegante de Whedon. E acho que já sei em qual eu preferiria morar. Vivendo na brecha. A maioria dos moradores de casas pequenas escolhe viver nelas porque são ótimas para economizar custos e ser autossuficiente. Mas o designer finlandês Robin Falk construiu a sua por um motivo bem diferente: para enganar o governo. Veja bem, de acordo com as regulamentações de habitação da Finlândia, você precisa de uma licença para construir um edifício que tenha mais de 9 metros quadrados. Então, em 2010, ele fez a coisa mais gloriosamente mesquinha do mundo e construiu uma cabana na floresta no arquipélago de Sipu, que tinha exatamente 9 metros quadrados. Essa brecha legal habitável inclui uma sala de estar no térreo e um quarto no segundo andar. Ela até tem um deck externo para fazer churrasco e aproveitar as vistas ao redor. E eu consigo perfeitamente me imaginar admirando as estrelas nas cadeiras e tentando ver as luzes do norte. Se ficar muito frio para isso no inverno, não se preocupe, porque Falk também instalou uma janela no teto que foi colocada de forma que dá para olhar as estrelas. Ele construiu sua cabana em apenas 2 semanas e a apelidou de Nido, que significa ninho de pássaro em italiano. O nome faz sentido, já que ele usou principalmente materiais reciclados para construir, assim como um pássaro que coleta restos para fazer o ninho. No total, o ninho custou apenas 10.500 dólares. Então, se você está preocupado com os preços das casas, parece que é mais barato construir uma você mesmo. 10 mil dólares por uma cabana no meio da natureza, sem vizinhos, barulhentos ou licenças? É uma pechincha. E eu já estou pensando em procurar alguns projetos. Pequena vitória. Eu já tive algumas discussões familiares intensas por causa de monopólio, mas algumas pessoas são tão competitivas que sentem a necessidade de transformar absolutamente tudo em um desafio. O artista de Boston, Jeff Smith, levou isso para o próximo nível em 2016, quando tentou vencer na construção de casas pequenas, criando oficialmente a menor casa do mundo. Sua criação testou o quão minúscula uma residência poderia ser fisicamente antes de se tornar totalmente inabitável, e levou 2 anos para ser concluída. Isso parece um tempo razoavelmente longo para um espaço tão pequeno, mas cada móvel precisou ser redesenhado para o edifício de 25 metros quadrados. A casa final incluía um futon de uma pessoa, 6 janelas tipo oculares feitas de pratos de torta reaproveitados e uma porta da frente minúscula com uma fenda para a correspondência. Tudo isso foi empurrado com sucesso para uma mini casa sobre rodas de 1,20 m por 2,40 m, feita principalmente de tábuas de madeira reciclada. Mas Jeff não parou por aí. Ele, então, adicionou um fogão a propano para cozinhar, uma pia, uma mesa dobrável e um banheiro que é, essencialmente, uma caixinha de areia para gatos afundada, coberta por um frisbee. Isso significa que, para morar na casa, é necessário estar confortável em fazer xixi como um gato, e também não tem Wi-Fi, aquecimento e nem ar-condicionado. Ou seja, não é a estadia mais confortável do mundo. Mas isso porque Smith queria que seu projeto artístico satirizasse a tendência das casas pequenas e visse o quão pequena uma casa teria que ser para desmotivar as pessoas de viver nela. Quando ficou pronta, ele a listou no Airbnb por $55 a noite e explicou que, se você fizesse uma reserva, ele carregaria toda a casa em sua van e a levaria para onde você quisesse nos Estados Unidos. Mas não está claro se alguém pagou por isso, e esse projeto pode ser pequeno até demais para os entusiastas mais fervorosos de casas pequenas. Para mim, definitivamente é pequeno demais, e pessoalmente, acho que $55 é muito dinheiro para dormir em um caixão estilizado. Palácio montado. A IKEA é a maior varejista de móveis do mundo, e aposto que muitas das suas casas estão recheadas de mesas e cadeiras suecas. Pessoalmente, não consigo resistir ao meu protetor de piso Column, a lâmpada Barcass e a estante Billy. Mas algumas pessoas levam o amor por móveis planos a outro nível. Seelenkist, que traduzido significa caixa da alma, é uma casa desmontável que pode ser transportada em caminhão, colocada no chão e montada onde você quiser. Ela foi desenvolvida pela firma de arquitetura alemã Allergutendinga e é feita de uma estrutura de madeira e painéis plásticos reforçados com fibra de vidro resistente. Ela vem em seções pré-fabricadas que são encaixadas como um grande quebra-cabeça e depois conectadas com parafusos. Uma vez que você tenha certeza de que está erguida, você segura as juntas com vedações para que fique impermeável. Agora, se os imóveis da IKEA são um indicativo, imagino que você possa ter algumas discussões sérias ao tentar montar uma casa desmontável com alguém.
E para piorar, você vai precisar de uma pequena equipe de pessoas para construir a caixa da alma, criando ainda mais tensão. Mas uma vez que a casa de 8 metros quadrados esteja pronta, ela abriga uma área para dormir, um cubículo de estudo e um compartimento para refeições distribuídos por 2 andares, resultando em uma vida bem confortável. Ainda melhor, partes das paredes e do telhado se abrem para deixar a luz do sol entrar, e a maioria dos móveis pode ser dobrada para dentro das paredes, maximizando o espaço. Mas essa não é a única casa pop-up no mercado das casas pequenas. A Brett House, uma empresa da Letônia, levou o termo quarto pequeno a um outro nível, desenvolvendo uma casa inteira que pode ser dobrada em um cubo. Sua cabana básica de $20 mil pode ser completamente dobrada e transportada na parte de trás de um grande caminhão. Depois de descarregar e desdobrar, ela pode ser colocada diretamente no chão, sem a necessidade de uma fundação permanente. As casas são feitas de um material durável e incrivelmente leve, chamado madeira laminada cruzada, o que permite que elas sejam mantidas no lugar com tijolos ou estacas, em vez de fundações profundas. Isso permite que você monte a cabana básica quase em qualquer lugar, e o interior conta com encanamento completo conectado à rede de esgoto, área de cozinha, um quarto no andar superior e fiação elétrica que você pode conectar à rede elétrica. Ou você pode simplesmente dizer que se dane e ficar totalmente off-grid, com um tanque de esgoto, bomba de água e painéis solares. Essa casa origami vai fazer você viver no meio da natureza de forma realmente acolhedora. E quando está dobrada, ela mais parece uma caixa de presente de Natal. Já sei o que eu vou pedir pro Papai Noel esse ano. Pequena Britânia. Com suas boutiques de luxo e grandes palácios, Londres é uma das cidades mais chiques e caras do mundo. Então, provavelmente não é tão surpreendente assim saber que suas casas pequenas também são incrivelmente caras. Esse apartamento de 18 metros quadrados no norte de Londres tem um único cômodo e é tão apertado que o proprietário tem que subir no balcão da cozinha para alcançar a cama elevada. Cara, você tá pedindo pra sujar o seu chazinho da tarde. Também há um banheiro do tamanho de um guarda-roupa, mas ele é tão compacto que você pode tomar banho e usar o vaso ao mesmo tempo. Mas que eficiência e que nojo. Eu admito que o lugar tem um design bem elegante, e se você não se importar em não ter espaço para andar ou um quintal, seria o refúgio ideal na cidade por uma noite ou 2. Mas mesmo uma casa tão pequena não consegue escapar dos preços altíssimos da cidade, e foi listada por $450 mil em 2014. A casa é tão pequena que tem almofadas no chão em vez de sofá. Então, esse preço parece exorbitante. Mas o mercado imobiliário de Londres é tão competitivo que as pessoas estavam desesperadas para morar ali. E os corretores de imóveis receberam pelo menos 2 ligações por dia até que a casa fosse finalmente vendida. Pessoalmente, isso não se encaixa na minha ideia de me mudar para uma grande mansão inglesa, mas se você quiser tomar banho e fazer as necessidades ao mesmo tempo, fique à vontade. Fala sério. Isso é o que eu chamo de uma facada britânica. Pequenas férias. Se você gosta da ideia dessas casas pequenas, mas não está convencido de realmente morar em uma, que tal uma estadia temporária em um pequeno hotel? O Airloft é uma casa na árvore do tipo Airbnb em Göppingen, na Alemanha, com o formato de uma grande semente. Essa pequena casa é acessada por uma escada espiral alta, com nada além de uma rede fina para te proteger de uma queda. Uma vez dentro, você vai encontrar um quarto, um banheiro e uma pequena cozinha, com móveis únicos e uma tonelada de livros temáticos de casa na árvore para passar as horas. Uma estadia custa cerca de $470 por noite, dependendo da temporada. Então seriam férias bem chiques. Mas acho que realizar seu sonho de infância de morar em uma casa na árvore vale a pena, desde que você tome cuidado com a escada. Se você tem medo de altura, eu tenho outra opção. Mas fique avisado, você precisa estar bem confiante para ficar lá também. A Trappe Rêve, ou Dreamcatcher, é um hotel francês perto de Marselha, que oferece aos seus hóspedes a oportunidade de ficar em pequenos quartos bolha, totalmente transparentes. O hotel tem como objetivo permitir que você acampe sob as estrelas com todo o conforto de um quarto de hotel, o que soa muito bem na teoria. Mas esses pods transparentes também colocam você totalmente à vista, sem oferecer privacidade alguma. Essa ideia pode deixar você desconfortável, mas por dentro, os pods são bem confortáveis, com uma cama king size, um aquecedor de mesa e um ventilador silencioso que bomba ar limpo para dentro do quarto, mantendo-o inflado. O hotel oferece diferentes estilos de quartos, desde o Love Nature, que tem um piso de grama falsa, até a Sweet Chic and Design, com uma área externa. O quarto Aqua até vem com uma jacuzzi ao lado da bolha. E, felizmente, é um pouco mais privado do que o espaço para dormir. Os preços começam em $170 por noite, o que é bem razoável, e a observação das estrelas aqui é supostamente incrível. Então, apesar da falta de privacidade, eu ficaria tentado a visitar as pequenas bolhas para um vislumbre da Via Láctea.
mesmo que isso signifique correr o risco de um estranho ver o meu corpício leitoso. Propriedade sobre rodas. Todo mundo adora uma viagem de estrada, e o rei indiscutível das viagens pelo país é o RV. Mas eles podem ser bem caros, e se você não tem grana para um, por que não construir a sua própria casa móvel? O youtuber Timmy Johnson provou que isso é possível em 2014, quando construiu uma pequena cabana de madeira na parte de trás de uma caminhonete Ford F350. Ele fez a estrutura e as paredes da casa com madeira, espuma isolante e uma membrana impermeável, antes de isolar as janelas com fita de silicone para manter o interior aquecido. Em seguida, ele colocou dentro um sofá-cama, um fogão a lenha, um mini frigorífico e uma pequena TV, alimentada por um painel solar na chaminé. Também há uma torneira, alimentada por um tanque d'água e um fogão para cozinhar. Isso sim é que é comer na estrada. Quando o time terminou, ele adicionou todo o conforto de uma cabana de inverno a uma caminhonete comum e começou a viver na sua criação em tempo integral no Alasca, fazendo viagens ocasionais pelo Canadá. Ele compartilha suas aventuras online para seus 600 mil inscritos no YouTube e 760 mil seguidores no Instagram. E com sua confiável cabana sobre rodas, ele consegue viajar por toda a América do Norte, sem nunca sair de casa. Lar Doce Buraco. Pessoalmente, a única vez que consideraria me mudar para o subsolo seria durante o inevitável apocalipse nuclear, zumbi ou de inteligência artificial. Mas algumas pessoas escolhem viver lá embaixo, sobrevivendo em pequenas casas, logo abaixo de nossos pés. Em 2016, os moradores do distrito de Lodi, em Milão, descobriram uma série de cômodos individuais que haviam sido escondidos sob tampas de bueiro, decorados como uma cozinha, um banheiro e um corredor. Parecem mais aconchegantes que meu apartamento, mas mal oferecem espaço para uma pessoa, e não há lugar para dormir. Então, as pessoas estavam confusas sobre quem realmente morava ali. Isso até que um artista de rua chamado Bayan Koshok apareceu e explicou que ele havia construído esses cômodos como parte de uma instalação artística chamada Border Life. Os cômodos não eram realmente casas subterrâneas, no entanto. O projeto de Bayan Koshok foi inspirado nas 600 pessoas que realmente vivem no subsolo, nos esgotos de Bucareste, Romênia. Veja bem, quando o regime comunista romeno caiu em 1989, muitos orfanatos foram fechados, o que libertou milhares de crianças nas ruas. Esses jovens buscaram refúgio nos esgotos de Bucareste e décadas depois ainda ocupavam os túneis subterrâneos, formando uma sociedade subterrânea completa. Eles vivem principalmente em espaços apertados e sujos, mas os esgotos fornecem calor para eles. E sua principal interação com o mundo em cima envolve sair para buscar comida e água. A instalação de Bayan Koshok visa explorar como essas pessoas se estabeleceram em um lugar aparentemente inóspito e o transformaram em lar. Mas aqueles esgotos definitivamente não são tão acolhedores quanto sua arte. Ainda assim, se você tem vontade de viver no subsolo, há uma maneira de fazer isso e se manter bem confortável. A Atlas Survival Shelters é uma empresa americana que constrói abrigos para o apocalipse, e cada um deles vem com as melhores tecnologias disponíveis. Para começar, cada bunker tem portas metálicas à prova de gás para se proteger de um ataque químico. E mesmo que o gás entre, os sistemas de filtragem de ar de nível militar vão limpar o ar ao seu redor para mantê-lo seguro. Se você quiser sair para verificar se a costa está limpa, um túnel de fuga com uma tampa permite acesso externo. Em seguida, um chuveiro de descontaminação está esperando por você quando retornar, para remover qualquer detrito radioativo ou sangue de zumbi que você tenha pego lá fora. Existem vários modelos diferentes, desde bunkers estilo pequena casa, até a Plantium Series, que conta com quartos master espaçosos, bancadas de granito e prateleiras para vinhos. Mas esses bunkers de luxo vão custar 5 milhões de dólares, e até o modelo básico de 9 metros quadrados vai custar uns 50 mil. Então, a Atlas é realmente uma solução apenas se você for muito, mas muito rico, para viver no apocalipse em luxo, enquanto nós, pobres mortais, sofremos na superfície. Rock and Roll. Se alguém diz que você vive debaixo de uma pedra, é provável que signifique que você esteja um pouco desconectado dos acontecimentos atuais. No entanto, se você morar debaixo dessa rocha, literalmente, eu posso garantir que você estará totalmente isolado do mundo exterior. Veja bem, essa rocha nos Alpes suíços é na verdade feita de concreto e contém uma cabana de madeira escondida, construída pelo estúdio de arquitetura suíço Bureau A em 2014. O abrigo na montanha é chamado de Anthony, inspirado em um personagem do romance Derborance, que fica preso entre algumas pedras durante um deslizamento de terra. Mas a cabana de madeira dentro é bem confortável, com assentos, uma mesa e uma cama de solteiro. Ela até tem uma lareira, então você pode se manter aquecido nos meses mais frios. Quando você se aproxima de Anthony, dá para perceber que é falso por causa da pequena janela, da porta visível e da chaminé. No entanto, a distância é indistinguível de uma pedra de verdade, e não é a única casa rock and roll que o Bureau A construiu.
Esse abrigo de pedra se chama Therese e foi construído nas florestas perto de Cergy, na França, em 2022. A cabana é um pouco mais conspícua do que a Anthony, devido à sua grande janela tipo porthole, mas ela é muito mais espaçosa por dentro, oferecendo espaço para uma mesa com bancos e uma cama de casal em um mezanino, acessado por uma escada. Therese é maior do que Anthony, mas ambas as estruturas são construídas sobre fundações leves, o que as torna fáceis de levantar e transportar na parte de trás de um caminhão. Isso fazem delas pequenas casas perfeitas para se esconder do mundo, pois você pode se camuflar na natureza e finalmente se orgulhar de viver embaixo de uma pedra. Vida na casa na árvore. Quando eu era criança, sempre sonhei em viver em uma árvore, como Peter Pan, mas meus pais disseram que isso era impossível. No entanto, eles estavam errados, e você não precisa se mudar para a Terra do Nunca para transformar esse sonho em realidade. O Hercules Tree é uma árvore sequoia no Mountain Home Grove, na Califórnia, que é tão grande que foi usada como uma construção. Em 1897, um fazendeiro chamado Jesse Hoskins descobriu a árvore e esculpiu uma grande câmara no tronco, antes de adicionar uma escada de entrada e uma porta. Ele tentou morar ali por um tempo, mas descobriu que a seiva vazava constantemente sobre o espaço. Então, Jesse se mudou e usou a árvore para vender esculturas de madeira para as pessoas. Hoje, a câmara está vazia, mas permanece como uma atração turística popular, e não é a única sequoia usada como lar. Em 1925, Minnie Stoddard Lilly e seu marido compraram um terreno de 22 hectares em Pierce, Califórnia, e descobriram que ele incluía uma sequoia que havia sido vazada por um raio há milhares de anos. Ela ficou inativa até 1929, quando uma estrada foi construída na floresta, e alguns trabalhadores da construção, temporariamente, moraram nela enquanto trabalhavam. Quando a estrada ficou pronta, o turismo na área aumentou, e os trabalhadores inspiraram os Stoddard Lilly a construir uma loja de presentes permanente dentro da árvore. Eles adicionaram uma porta e janelas. Em 1933, a casa na árvore ganhou as manchetes quando foi chamada de a casa mais alta do mundo, em uma matéria do Ripley's Believe It or Not. A casa ficou bastante famosa e os passantes regularmente paravam para admirar seu interior apertado. Mas hoje ela está aparentemente totalmente abandonada, permitindo que qualquer pessoa acampe durante a noite em um mini lar que mais parece saído de um conto de fadas. Casa Hobbit. Eu fiz uma maratona de Senhor dos Anéis no último fim de semana, e não consegui parar de pensar como seria mágico viver na Terra dos Hobbits. Mas eu não quero viver no subterrâneo, e se eu fosse Frodo Baggins, preferiria viver nessa casa de Hobbit em Waidaguai, no Canadá. O artista Noel Watton criou essa mini casa na árvore com o tronco de um abeto Sitka derrubado, que é uma espécie de conífera que pode crescer até 90 metros de altura. Seus troncos geralmente têm 2 a 4 metros de largura, e Watton escavou um deles para criar um espaço de um único cômodo, com móveis de madeira feitos por ele mesmo, prateleiras esculpidas à mão, uma janela e um telhado de telhas com o formato de um chapéu de mago. Ele a chamou de Casa do Hobbit, e no final o projeto levou 22 anos para ser concluído. Mas o resultado foi uma construção aconchegante de contos de fadas, que Watton usa principalmente como sala de música, devido à sua acústica incrível. As paredes são adornadas com notas de músicos que passam pelo tronco durante suas viagens pela região. Mas por dentro há bastante espaço para uma cama de campismo, e essa pequena casa com certeza seria uma ótima casa para um hobbit que não quer ficar preso debaixo da terra. Uma casa botinha. Você já ouviu aquela cantiga sobre a velha que morava em um sapato? Pois é, parece que não é apenas uma história, pois um sapato gigante do tamanho de uma casa realmente existe na ilha de Wight, na Inglaterra. Esse enorme sapato de concreto está escondido na floresta perto da cidade de Ventnor e vem equipado com uma porta, um telhado e 2 andares que caíram em total ruína. Uma fonte afirma que uma velha realmente morava dentro do sapato nos anos 1950, quando a estrutura funcionava como uma pequena casa com um quarto no andar de cima. Depois, quando ela faleceu, o novo proprietário transformou o lugar em uma casa de brinquedos para crianças, e o sapato foi se deteriorando ao longo dos anos. No entanto, nem todo mundo acredita nessa história. Em 2020, fotos da estranha casa foram postadas online, e a pessoa que fez o upload afirmou que o sapato na verdade fazia parte de um acampamento de verão para crianças, que teria existido na área nos anos 50. Mas não se sabe qual história é verdadeira, e se o sapato de concreto foi ou não habitado. Eu acho que ele poderia ser renovado e se tornar uma pequena casa perfeita. Uma casa perfeita. O bunker mais legal. Se você estivesse dando uma caminhada pela floresta e tropeçasse nisso, é provável que pensaria que encontrou um bunker secreto do governo.
No entanto, a verdade é menos emocionante, porque o que você realmente está vendo é uma geladeira. Veja bem, o Ground Fridge é um tipo de adega subterrânea, no estilo pequena casa, criada pelo designer holandês Floris Schudenbeek, que permite manter seus alimentos frescos sem o uso de eletricidade. O cômodo está enterrado a 1,80 m abaixo da terra, onde a terra ao redor e o isolamento da geladeira mantêm o interior entre 10 e 12 graus. Isso significa que ela também mantém os alimentos frescos por muito tempo, e seus 3.000 litros de capacidade podem armazenar a mesma quantidade de 20 geladeiras comuns. Agora, o Ground Fridge foi feito para refrigeração, mas ele também possui um estoque de alimentos para 6 meses, um ventilador movido a energia solar que o preenche com ar respirável e uma luz. Além disso, as prateleiras de madeira são facilmente removíveis para dar espaço para um saco de dormir. Então, eu acho que esse pod subterrâneo fechado poderia ser usado como um abrigo perfeito para a sobrevivência. É apertado, mas o Ground Fridge custa $17.000. O que é significativamente mais barato do que a maioria dos bunkers pessoais. Então, no caso de um apocalipse, mudar-se para essa geladeira gigante pode ser a sua melhor opção para sobreviver. E se você se lembrar de levar cobertores para aguentar o frio. Casa de palha. Todo mundo que visita meu apartamento chama ele de um lixo, mas meu lugar não se compara à mini casa construída por Harrison Marshall, um artista que ficou viral ao viver dentro de um container de lixo. A Skip House foi construída à mão em Londres em 2023, e a estrutura de madeira tem apenas 3,60 metros por 1,80 m. Por dentro, Harrison conseguiu encaixar uma pequena cozinha com um fogão e uma geladeira, além de uma cama, uma mesa e um monte de espaço para armazenamento. O projeto inteiro custou cerca de $5.000 para ser construído, e sua única despesa real é $65 por mês para alugar o container, tornando seu apartamento mais barato de Londres. Agora, é provável que você tenha ouvido falar da Skip House de Harrison, porque isso gerou muita atenção online, mas não foi sua primeira experiência. Ele construiu uma estrutura parecida chamada Feelings Library em 2021. Do lado de fora, os fardos de palha descartados parecem evidências de uma instalação de arte estranha, ou de um fazendeiro que desistiu da vida no campo. Você não imaginaria que haveria algo por dentro, mas ao se aproximar e perceber a porta da biblioteca, você pode entrar no interior, acolhedor da pilha de fardos. Marshall queria que o espaço oferecesse aos habitantes da cidade a oportunidade de escapar do caos de Londres, navegando pelos livros da biblioteca, escrevendo seus pensamentos, ou até mesmo tirando um cochilinho. A estrutura em si é feita de madeira reciclável, parafusos e pregos. No entanto, palha de verdade foi usada para esconder a biblioteca, tornando-se uma característica temporária durante dezembro de 2021, já que a casca biodegradável eventualmente se decompôs. Uma pena, pois eu adoraria me aconchegar ali para ler. Mas, ei, pelo menos a mini casa de Harrison ainda está de pé. Então podemos passar um tempinho lá sem nos preocupar com a rinite alérgica. Fino e estiloso. Se eu te dissesse que eu moro em uma casa de 4 andares, é provável que você me imaginaria relaxando em uma mansão grandiosa. E com certeza não pensaria que o espaço seria um problema. No entanto, a 1,8 meter house é um apartamento vertical em Tóquio, que pode ser um pouco apertado. Isso porque a propriedade tem apenas 1,80 m de largura. A casa foi construída pelo escritório de arquitetura Yua, em um terreno estreito, num bairro lotado. Mas a propriedade não é estritamente uma mini casa, porque também tem 11 metros de altura e 11 metros de comprimento. Isso permitiu aos arquitetos criar a sensação de um espaço aberto, com tetos altos e quartos longos que são basicamente 4 corredores. Esse layout comporta todos os cômodos que você esperaria em uma casa comum, e você pode navegar por eles com uma série de pequenas escadas para chegar aos andares superiores. A casa ainda tem um genkan no térreo, que é uma entrada tradicional japonesa. Como a maioria das pequenas casas, métodos geniais de aproveitamento de espaço são usados para ajustar os cômodos. O balcão da cozinha se estende para criar uma mesa de jantar, enquanto também funciona como uma plataforma para acessar uma escada que leva ao andar superior. Além disso, a casa não parece apertada, já que as paredes foram pintadas com cores escuras para criar uma sensação de profundidade, e as escadas flutuantes deixam a luz passar. No final das contas, a casa estreita parece bastante espaçosa por dentro, e à medida que as cidades ficam mais lotadas, faz sentido construir casas pequenas nos espaços vazios. Afinal, quem disse que toda casa tem que ser curta e gordinha? Bom, acho que é isso por hoje. É hora de sair dessas mini casas e esticar as pernas. Mas diz aí, qual dessas você achou a mais legal e que gostaria de morar? Diz aqui nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!